E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. Ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém e amém. Queridos irmãos, à luz do contexto de Atos 18, nós podemos perceber que o apóstolo São Paulo estava um tanto desanimado, estava um tanto exaurido, estava um tanto cansado, estafado da atividade ministerial e atividade vocacional. Criou-se uma ideia no mundo cristão, sobretudo na ambientação pentecostal, que o ministério é só prazer e não nos extenua. Mas a verdade é que isto não é correto. O ministério nos esgota, o ministério nos exaure, o ministério nos leva ao burnout, o ministério nos leva ao desânimo. Nós poderíamos pegar aqui hoje, ainda mais tratando-se desta tão seletiva plenária aqui, de homens de Deus, mulheres de Deus que atuam na vocação, nós podíamos aqui dedicar tempo à luz de qualquer grande homem de Deus ou grande personalidade bíblica, e nós veremos que o ministério nos exaure, o ministério nos leva ao limite. Agora nós estamos tomando Atos 18 e Paulo, e nós podemos perceber que Paulo está vencido, Paulo está superado, ele está desanimado. E quem diz que ele está desanimado não sou eu, porque aqui em Atos 18, Paulo está chegando em Corinto, e quando ele vai escrever para os irmãos de Corinto, na sua carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 3, Paulo vai abrir o seu coração. Nós pastores poucas vezes fazemos isso, dificilmente a gente expressa os sentimentos, a gente demonstra o que temos dentro de nós. Mas Paulo, para formar uma boa escola, para dar um bom exemplo e para deixar claro que nós não somos de ferro, nós não somos de aço. Me lembro que na minha adolescência eu li um livreto, e o livreto dizia: todo pastor é também uma ovelha. E Paulo aqui, ele coloca o seu coração e ele confessa as suas limitações. Quando ele diz em 1 Coríntios 2,3, eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Olha as adjetivações, olha as qualificações que Paulo imprime para si mesmo. Ele diz: quando eu estive aí, abrindo a igreja, iniciando o trabalho, eu estive convosco em fraqueza. Depois ele diz: eu estive em temor. E aí esse temor se tornou um pouco mais agudo e se transformou num tremor. Ele disse: eu estive abatido, eu estive desanimado. E por que Paulo, quando esteve no início, no ensejo, no nascedouro da igreja de Corinto, ele estava desanimado, desalentado, desencantado, estava superado? O próprio texto nos apresenta algumas das motivações do desânimo de Paulo. O primeiro deles, ou a primeira razão do desânimo, do abatimento e da superação de Paulo, está no versículo de número 1, por causa de um suposto fracasso de Paulo em Atenas. Se nós lermos Atos 18:1, nós vamos ver que Paulo está vindo para Corinto
a partir da cidade de Atenas. E lá em Atenas, o registro do capítulo 17 de Atos mostra que Paulo prega uma das suas mais belas, mais teológicas e mais profundas pregações. Mas quando ele termina de debater com os epicureus e com os estoicos, quando ele termina de fazer uma das mais difíceis e complexas exposições das Escrituras, quando ele termina a palavra, lá em Atos 17, no grande berço da cultura, no grande berço da retórica e no grande berço da argumentação e persuasão grega, Atenas, no anfiteatro, no Areópago, diante de uma plenária de gente muito culta, erudita, capaz. Quando Paulo termina a sua pregação, ele lança a rede, e a Bíblia diz que a colheita dele é uma colheita muito fraca, uma colheita muito simples, uma colheita muito pobre. E aí Paulo não consegue, diferente de outros lugares, abrir igreja, estabelecer uma família para começar uma igreja e estabelecer a obra de Deus naquela cidade. Quando Paulo se frustra em Atenas, ele pega as suas coisas e ele se muda para Corinto. E lá em Corinto ele chega não como um herói que veio de uma guerra na qual ele triunfou, mas como um herói que tentou empreender uma grande obra, mas fracassou no seu intento. Então Paulo está aqui fracassado. O ministério também é assim. A gente não pode pintar o pavão, a gente não pode esconder a realidade. O ministério de vez em quando nos apresenta frustrações, não na nossa história como um todo, porque Deus não permite isso, mas em determinados projetos, em determinados sonhos, em determinados objetivos e com determinadas pessoas. Quantos de nós nunca se frustrou com alguma pessoa ou com alguma situação? E isso é causa de desânimo, e o foi também para Paulo. Paulo, em segundo lugar, está desanimado por causa da diáspora dos judeus de Roma, estabelecendo lá em Roma uma perseguição mundial contra os judeus e contra os cristãos. No versículo 2 de Atos 18, Paulo fala a respeito da sua amargura por ocasião de um decreto do imperador Cláudio, decreto este datado mais ou menos do ano 49 ou 50 depois de Cristo, que o imperador Cláudio, ele imprimiu uma perseguição contra os judeus em Roma, expulsando de Roma todos os judeus e também os cristãos, mas sobretudo os judeus. E aqui Paulo está sentindo-se abalado porque o seu povo está sofrendo um preconceito, o seu povo está sofrendo um racismo, o seu povo está sofrendo uma marginalização, o seu povo está sofrendo aqui um desmérito e um descrédito, pura e simplesmente por causa da consanguinidade, por causa da nacionalidade. Os judeus não fizeram nada para Roma e não fizeram nada especificamente para Cláudio, mas Cláudio os odiou pura e simplesmente por serem judeus. Aqui está um antissemitismo, e Paulo, como semita, ele se sentiu entristecido, ele se sentiu amargurado. É muito difícil você ser rejeitado, é muito difícil você enfrentar o preconceito, é muito difícil você enfrentar a marginalização, a discriminação. Uns enfrentam discriminação por conta da etnia, questões étnicas, outros por conta do corpo, outros por conta da fala, outros por conta da posição socioeconômica, outros por conta do jeito de lidar com o povo e de lidar com a igreja e de conduzir-se ministerialmente. Eu não sei, cada um enfrenta uma marginalização, um preconceito por alguma razão, e é muito ruim quando você não é bem recebido,
quando não cabe a sua família, quando não cabe o seu povo, quando não cabe a sua tribo, quando não cabe o seu clã, quando não cabe o povo ao qual você pertence. Paulo aqui está muito abatido, porque o seu povo, sofrendo um antissemitismo sem causa terrível, foi expulso de Roma, e esse povo é persona non grata, aonde esse povo chega. Até gostam dele, mas quando dizem que é judeu, até tem um carinho por ele, mas quando dizem que são judeus, eles simplesmente são escanteados, excluídos, marginalizados, perseguidos, e isso começou lá na corte, quando Cláudio assinou um edital, dizendo: eu não quero judeu, nem em Roma, nem nos territórios controlados por Roma. Algo absurdo. Ser rejeitado não é fácil, só quem já foi vítima do preconceito sabe como é doloroso o preconceito. Você ser rejeitado, você enfrentar o preconceito, o sujeito não gostar de você, pura e simplesmente por você ser quem você é. Ele não tem argumento, ele não tem base, ele não tem razões, mas ele diz: eu não gosto de você. E você diz: mas por que você me resiste tanto? E ele simplesmente diz: por você ser quem você é. Quer dizer, é uma coisa ilógica. O preconceito, o racismo é uma coisa ilógica, uma coisa que desafia a compreensão, a lógica, a ideia, desafia qualquer tipo de bom senso. Mas infelizmente, cada um de nós, em algum tempo, em algum momento, em algum lugar e por algum motivo, enfrentará esse preconceito. Muito obrigado. Nós também temos uma outra razão, porque Paulo está desanimado. Ele está desanimado por causa da sua própria excomungação da sinagoga lá em Corinto. Se os irmãos lerem o versículo de número 6, os irmãos vão ver que Paulo, quando chega em Corinto, ele procura os seus patrícios, ele procura os seus comuns, ele procura os seus nacionais, ele procura aqueles que têm vínculos culturais, vínculos religiosos, vínculos de pátria com ele, que são os judeus. Mas ele é expulso do meio dos judeus. Ele prega Jesus, alguns judeus ali não aceitam e excomungam, expulsam e caçam Paulo e colocam ele para fora. Eu não sei se você já passou pelo processo de ser disciplinado. Eu já fui disciplinado, e ser disciplinado não é brincadeira. Eu já fui disciplinado. Eu lembro que quando eu era criança ali, criança não, adolescente, 12 anos mais ou menos, arrumaram uma cabeça de boneca, e antes de começar o culto a gente resolveu jogar bola na porta da igreja. Colocamos 2 tijolos de um lado, 2 tijolos do outro, e os jovens da igreja começaram a chutar a cabeça de boneca e fazer gol. E aí interessante que quando o pastor chegou, viu aqueles jovens pré-adolescentes ou adolescentes, chamou todo mundo e excomungou todo mundo. Foi horrível, porque todos os adolescentes outros cantaram e a gente não pôde cantar. É muito ruim você ser expulso. Um dia eu fui expulso, agora já casado, grande, né, adulto, maior de idade, casado, com filho. Eu fui pregar numa igreja, pastor Paulo. Quando eu cheguei lá na igreja, os irmãos tinham me convidado, eu acho que eles não sabiam da situação. Quando eu cheguei lá na igreja, sentei no púlpito assim, daqui a pouco veio aquela preparação para pregação e tal, daqui a pouco veio um irmão e falou assim para mim, o pastor falou assim: vamos na salinha comigo ali? Aí eu disse: tudo bem, vamos lá. Aí fui na salinha com ele, chegou lá na salinha e ele disse: o senhor foi expulso do ministério, o senhor foi excluído, o senhor não pode pregar aqui. Aí eu disse: mas por que eu fui expulso? O que eu fiz? Aí ele disse: o senhor faltou em 3 ou 4 reuniões, e por causa disso o senhor está excomungado, o senhor não pode pregar aqui. É muito ruim. Para quem faz tem uma facilidade, para quem faz tem uma harmonia, para quem faz é comum, mas aquilo marca a nossa vida, aquilo nos envergonha. Até hoje, um grupo de irmãos, que esse grupo tinha ido comigo naquele dia para me ouvir pregar, quando eles me encontram, eles dizem assim: está excluído ainda ou não? Eu digo: olha, já faz mais de 20 anos isso, né? Eu acho que de lá eu estou excluído. Mas é muito ruim quando você é colocado para fora, quando a porta da rua é serventia da casa. É muito ruim, mas no ministério, na caminhada de fé, a gente enfrenta isso. Não adianta você achar que você vai viver em mar de rosas, não adianta você pensar que aqui tudo são flores. Haverá dificuldades no caminho, e a palavra de Deus, ela não nos engana. A palavra de Deus, ela cria em nós raízes profundas, ela cria em nós blindagens profundas,
não para que a gente evite o mal, mas para que a gente passe pela tempestade, por mais densa que ela seja, e chegue do outro lado e cante o hino da vitória. Cante o hino da vitória! E cante o hino da vitória. Deus não vai blindar você, eu sinto lhe dizer. Deus não vai poupar você, mas no meio dessa tormenta Deus vai abrir um caminho para você. No meio desse vale, Deus vai fazer sorver a água da rocha, e Ele vai saciar a tua sede, vai alimentar você e vai te sustentar. Paulo está enfrentando as dificuldades da vocação, da chamada, do ministério. Em quarto lugar, Paulo está sofrendo ações judiciais contra ele. Olha o que diz Atos 18, 12. Diz que Paulo foi levado até os magistrados. O que quer dizer isso? Quer dizer que Paulo sofreu ações judiciais. Paulo foi levado às barras dos tribunais. Paulo foi levado à pretória romana. Paulo foi colocado diante dos julgadores, dos pretores, dos juízes. E por quê? Qual o motivo? Por que Paulo está diante do pretor? Por que Paulo está diante da banca julgadora? Paulo está diante da banca julgadora por causa do Evangelho, por causa da pregação do Evangelho. Nós estamos vivendo num tempo em que nós precisamos comedir as nossas palavras. Nós não podemos falar tudo o que nós cremos. Nós não podemos falar, apesar de a Constituição Federal defender ipsis literis a liberdade de expressão religiosa, mas eu desafio você a fazer isso. E se você fizer, pode ter certeza, no dia seguinte vai ter um carro da polícia, com certeza, na porta da sua casa. Com certeza vai ter uma intimação do Ministério Público para que você, intimado, vá lá dar esclarecimentos. E por que isso? Porque é um tempo em que nós precisamos saber lidar com as diferenças que se estabelecem na sociedade. Precisamos tolerar, e se formos levados muito, ou levar muito a ferro e fogo, com certeza sofreremos ações judiciais. Agora tem essa ação judicial por conta da perseguição, mas existem outras. Quantas igrejas não enfrentam ações judiciais para despejo da igreja? Quantas igrejas não enfrentam ações judiciais por causa de relações trabalhistas? Esses dias eu estive numa audiência, eu não era participante da audiência, estava no fórum esperando a minha audiência, mas fiquei na sala assistindo as audiências, e de repente eu estou lá. Era um indivíduo que trabalhou 2 anos na igreja e ingressou com uma ação contra a igreja, querendo receber honorários. Na igreja pregava que era voluntário, que era servidor, mas depois ingressou com ação. Quer dizer, isso não cabe. Mas é isso que está posto, é assim que é, e isso não é novo. Agora a igreja está sendo, não, Paulo já estava naquele tempo sendo levado às raias dos tribunais. Além disso, Paulo está desanimado por causa dos problemas internos da igreja de Corinto. Se nós lermos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver que Paulo, ele retrata uma série de dificuldades, uma série de problemáticas, uma série de problemas internos que a igreja de Corinto enfrentava. Nos faltaria tempo aqui para elencar esses problemas, mas isso é conhecido de todos aqui, como bons teólogos e biblicistas que são. Os irmãos sabem que a igreja de Corinto enfrentava um problema de divisão. Os irmãos sabem que a igreja de Corinto tinha um problema lá de um rapaz que mantinha relações íntimas constantes com a própria madrasta e ninguém fazia nada. Os irmãos sabem que havia um problema lá, que um irmão levava o outro a juízo. Os irmãos sabem que havia um problema lá, que era tão difícil que Paulo teve que escrever um capítulo inteiro para tratar sobre o casamento. Os irmãos sabem que a igreja de Corinto era uma igreja volumosa, abençoada, mas havia uma dificuldade quanto à compreensão dos dons e a compreensão do uso dos dons, e Paulo vai retratar tudo isso. Havia um problema lá até relacionado às irmãs quanto ao cabelo, ao véu, se ficavam carecas, se não ficavam carecas, era uma luta lá. Paulo tinha que tratar aquela situação, esses problemas internos. Por mais que o pastor tem que ter uma capacidade de tratar, mas chega uma hora que a gente também quer ser tratado, chega uma hora que a gente também quer ser cuidado, chega uma hora que a gente também quer ser pastoreado, e aí esses problemas nos afetam, e Paulo foi afetado também, e ele está então um tanto desanimado.
E por fim, Paulo está desalentado, desencorajado, exaurido, superado, em sexto lugar, por causa do descrédito do seu ministério. É interessante que, se nós formos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, qual é o tema da segunda carta de Paulo aos Coríntios? É exatamente uma defesa do seu apostolado. E por que Paulo está defendendo o seu apostolado na segunda carta aos Coríntios? Porque os irmãos de Corinto, eles descredibilizavam aquilo que Paulo dizia. O ministério dele era um ministério desacreditado. Interessante, pastor Paulo, que aqui em Corinto, o senhor conhece muito bem esse texto, provavelmente já ensinou, que os irmãos de Corinto falavam assim: ele é bom para escrever, mas a presença dele, olha que interessante, é desprezível. Quando ele está presente, a gente o despreza. A presença dele é desprezível. A letra dele é uma letra aguda. Ele até escreve algumas coisas que tem algum sentido, mas quando a gente chega perto dele, ele não tem nenhum tipo de beleza, nenhum tipo de encanto. O apóstolo Paulo, ele era o típico judeu, e ele tinha mais ou menos 1,60 m, 1,65 m. Os melhores biógrafos de Paulo dizem que a pele dele não era uma pele muito branca, era uma pele mais para o moreno. O apóstolo São Paulo, ele não tinha muito cabelo, ele era calvo, ele tinha uma barba. E se nós olharmos para o texto de Atos 14, ele foi apedrejado. E nesse apedrejamento de Atos 14, lá na Galácia, ele desenvolveu uma oftalmia, ou seja, um problema oftalmológico. Daí porque ele dizer que escrevia com letras grandes. É claro que ele escrevia com letras grandes para dar importância naquilo que ele falava, mas ele escrevia com letras grandes, por que também? Porque ele tinha um problema oftalmológico, precisava aumentar a letra. Aliás, o apóstolo Paulo, ele vai ter o amanuense em alguns momentos, que vai escrever para ele a carta. Muitos comentaristas, muitos biógrafos de Paulo vão dizer que ele vai contar com essa pessoa, com Tércio, por exemplo, que escreve a carta aos Romanos, não porque ele não conseguia escrever com as mãos, mas porque ele não conseguia enxergar o que ele estava. Imagine esse sujeito baixinho, careca, ele mais moreno, barbudo, meio cegueta, chegando perto de você, e aí alguém olhava e dizia: de texto ele é bom, mas de presença ele é desprezível. Aí quando ele ouve isso dói, isso machuca, porque o indivíduo dá a alma, o indivíduo coloca o coração, o indivíduo trabalha, o indivíduo abre mão da família, mas quando chega perto dizem: ele é desprezível de presença. Agora é interessante que quando ele vai escrever para os mesmos irmãos de Corinto, lá no capítulo 1, ele vai dizer: vejam só, irmãos, como Deus faz as coisas. Deus não toma as coisas que são, mas Ele toma as que não são para confundir as que são. Ele não toma os sábios e os entendidos, Ele toma gente simples, marginalizada, escanteada, discriminada, para abalar as nações. É você mesmo, meu irmão, é você mesmo, minha irmã, é você mesmo que Deus toma com autoridade, com poder para fazer uma grande obra. Quem recebe, levante a mão. Levanta a mão, eu sei que você está com fome, mas levanta a mão, levanta a face, levanta a voz e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluia! Huracando Orebachura, vai, aleluia! Oh glória! Oh glória, oh glória, oh glória! Oh glória! Fala para esse irmão aí, é você mesmo, diga para ele. É você mesmo, rapaz. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Talvez você não preencha todos os predicados, todas as características, talvez você não preencha todas as exigências, mas é você mesmo, é através de você mesmo, é você mesmo, é você mesmo que Deus tem, é você que Deus vai usar para uma grande e maravilhosa obra. Deus, irmãos, Ele não é déspota, Deus não é tirano, Deus não é abusador, Deus não impõe a nós dificuldades e tentações além daquilo que podemos suportar. Deus não é igual aquele indivíduo que foi fazer a mudança, aí colocou, querendo economizar no carreto, colocou a mudança todinha em cima do camelo. Quando o camelo está saindo, ele estava com uma caneta na mão. Aí ele fez o quê? Eu não vou levar essa caneta, eu vou colocar essa caneta num saquinho que tem aqui preso no camelo.
enfiou a caneta. Quando ele pôs a caneta, o camelo com as pernas tremendo arriou. A mudança toda caiu. Aí o indivíduo olhou e disse: camelo fraco, não aguenta uma caneta. Que isso? Você já tinha colocado a casa inteira nas costas dele. Você pesa mais. Deus não é assim. Quando Deus te vê, quando Deus te olha, Ele não te vê como os homens olham. Ele não te vê como os homens veem. Ele interpreta o seu coração. Ele interpreta as vibrações da sua alma. Ele interpreta os seus pensamentos. Ele sabe quando você está esgotado. Ele sabe quando você está extenuado. Ele sabe quando você está superado. E Deus derrama a sua graça sobre você e diz: eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você e eu vou cuidar de você. O Senhor nos reuniu essa manhã aqui para cuidar de nós. Aleluia. O Senhor vai derramar do seu Espírito e da sua graça e da sua palavra sobre a sua vida. E você vai sair daqui fortalecido pelo poder de Deus. Fortalecido pelo poder de Deus. Agora é interessante, para terminarmos aqui, que Deus vai encorajar Paulo. Como é que começa o versículo 9 do capítulo 18? Então disse o Senhor em visão a Paulo: não temas. Então disse o Senhor: não temas. Eu sei que as coisas que estão acontecendo com você dão em você vontade de parar de falar, mas eu quero dizer para você: fala e não te cales, continua falando. Aleluia. Abre a tua boca, Paulo, e fala, Paulo, e fala, e fala, e fala. Aleluia. Fala da minha palavra, fala do meu evangelho, fala das minhas verdades, fala do que eu tenho feito na tua vida, Paulo. Fala o que eu tenho te mostrado, Paulo. Fala. E aí Deus vai animá-lo dizendo: porque eu sou contigo. Oh glória. Ninguém lançará a mão de ti, Paulo, para te fazer mal, porque eu tenho uma obra contigo nesta cidade, e eu tenho muito povo nessa cidade que eu vou colocar para te ouvir. Fala, fala e fala. Como é que Deus vai animar Paulo? Como é que Deus vai encorajá-lo? Deus vai encorajá-lo de 3 formas aqui em Atos 18. A primeira forma de Deus encorajá-lo é com a chegada de Priscila e Áquila, que vieram de Roma e aportaram em Corinto. Por que que Priscila e Áquila vão ser consolo para Paulo? Primeiro, porque eles eram judeus. Pela misericórdia de Deus, ano passado eu estive na Espanha pregando, e quando você está andando assim sozinho e você ouve alguém falando português, aquilo te consola pura e simplesmente, não tem nada a ver com você, porque você ouviu a sua língua. Dá vontade de você chegar nas casas que tem as bandeiras assim do Brasil meio hasteada, ou na porta, sei lá, em algum lugar. Dá vontade de você chegar lá e falar: eu sou brasileiro também, sou brasileiro também. A minha esposa morou no Canadá antes de casar comigo, e a minha esposa me dizia o seguinte, me conta sempre, a gente sempre conversa sobre isso. Ela dizia que quando ela estava morando lá, no começo é muita festa, você chegou, é uma bênção e tal, mas depois você vai sentindo falta da sua nação, do seu povo, dos seus patrícios. E aí ela dizia que ela descobriu na cidade que ela morava, ela crente, serva de Deus, um bar, que era um bar de um brasileiro. Aí ela dizia: Henrique, eu cometi esse pecado, todo sábado à tarde eu ia para o bar, pedia uma água, pedia um suco e ficava lá, porque eles ficavam passando na televisão programas do Brasil. E sabe qual era o programa que eles passavam à tarde lá no Canadá, nesse bar? Programa do Ratinho. Ela dizia: eu nem suporto assistir o Ratinho, mas eu ficava lá a tarde toda assistindo o Ratinho, só para ouvir o nosso idioma. Pastor Zé Elcio Mendes e Souza é nosso amigo, tenho uma amizade com ele. Eu morei em Natal, no Rio Grande do Norte, e ele era o pastor presidente do Rio Grande do Norte. Quando o pastor Zé Aelcio foi trocado pelo pastor Isaac, que foi para lá, e o pastor Aelcio veio para Jandira, o pastor Aelcio sabia que eu era de Jandira, me procurou e disse assim: você está morando aqui em Natal, você é de Jandira, em São Paulo, e eu estou indo para Jandira, o ministério me mudou para Jandira, e eu queria saber um pouco da cidade, vamos comer uma pizza, alguma coisa? Eu falei: vamos. Aí fomos fazer uma refeição juntos, estávamos lá comendo, e ele contou uma história. Quando ele saiu daqui de São Paulo e foi lá para o Rio Grande do Norte, que é a esposa dele da Bahia, ele de São Paulo, e eles foram para o Rio Grande do Norte. Quando eles foram para o Rio Grande do Norte, ele sentia tanta falta de São Paulo, que lá no Rio Grande do Norte tinha uma unidade do Banespa, o Banco do Estado de São Paulo. Ele dizia que pegava a família e ele ia dentro do Banespa
só para sentir o cheirinho do Banespa e para sentir dentro de São Paulo. É interessante isso, quando você está longe da sua terra, que chega ali alguém falando o seu idioma, é um patrício seu, é uma delícia, é uma bênção. Paulo tem ali Priscila e Áquila, que eram judeus, mas eles não eram só judeus, eles eram convertidos. Imagina Paulo ouvindo-os cantando um louvor, e Paulo reconhece quando eles estão murmurando e cantando um louvor. Outra coisa, eles não eram só judeus e cristãos, eles tinham em comum com Paulo que eles eram da mesma profissão, eles eram fazedores de tendas. Eles estão trabalhando lá, provavelmente eles se conheceram no meio do cortiço, não do cortiço de casas, mas no cortiço de curtidor de couro. Ele está lá curtindo o couro, e ele está lá ouvindo aquele murmúrio em hebraico, ele está ouvindo aquele murmúrio cantando a Jesus Cristo em hebraico. Paulo se identifica, e Paulo percebe que eles são companheiros amáveis, que Deus mandou para lá, para consolar Paulo e para animá-lo. Levante a sua mão, eu quero deixar essa palavra profética para a sua vida. Deus vai colocar companheiros fiéis ao seu lado. Deus vai colocar companheiros leais ao seu lado, gente que fala a sua língua, gente que crê como você crê, gente que está animado para trabalhar no que você trabalha, gente que te ama pelo que você é. Aleluia, Deus vai colocar companheiros do seu lado. Eu creio que Deus nos anima com a chegada dos companheiros. Deus vai colocar gente do seu lado. Deus vai colocar gente do seu lado. Deus vai enviar pessoas com talento. Deus vai levantar pessoas habilidosas. Deus vai levantar pessoas com capacidade para colocar do seu lado. Gente que crê igual você. Aleluia, gente que trabalha igual você. Gente que é animada igual você é animado. Agora, como é que Deus vai animar Paulo? Em segundo lugar, Deus vai encorajá-lo também com a chegada de Silas e de Timóteo. É interessante que quando você continua a leitura do texto de Atos 18, você vai ver que Silas e Timóteo, eles chegaram. E é interessante que o Silas, ele era companheiro de Paulo desde Antioquia. Timóteo era companheiro de Paulo desde a região da Galácia, lá Derbe, Listra. Ele era desde menino um companheiro. E aí Deus vai trazer ambos. Vai trazer o Silas, um companheiro mais experiente, e vai trazer o Timóteo, um companheiro mais novo. Agora, o que é que eles vão fazer ali? Eles vão ter vindo da onde? Da onde eles estão chegando em Corinto? Eles estão chegando em Corinto da Macedônia. E qual cidade da Macedônia que eles estão chegando em Corinto? Da cidade de Filipos. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz assim: vocês me mandaram Silvano, ou Silas e Timóteo, e vocês mandaram dinheiro para mim. Eu estava lá, não era fácil, eu estava trabalhando, eu estava com as minhas mãos calejadas, eu não tinha tempo para dedicar a obra, porque eu estava trabalhando. É claro que Deus levanta algumas pessoas que são bivocacionadas. Eu, por exemplo, sou bivocacionado. Eu tenho meu escritório de advocacia, mas eu atuo na pregação e na teologia, é claro. Mas tem gente que Deus levanta exclusivamente para a sua obra, que precisa de um escape de Deus e de uma resposta de Deus. Paulo está lá trabalhando, está trabalhando. Mas daqui a pouco Silas e Timóteo chegam ali, aleluias, e eles vão trazer para Paulo, além das suas presenças que significam consolo para Paulo, mas eles vão trazer também dinheiro. Fala para o seu irmão, Deus sabe colocar um sorriso nesse rosto seu. Faz assim para ele, faz assim para ele, faz assim para ele. Fala, fique em paz, vai cair alguma coisa aí. Vai cair alguma coisa, eu creio que vai cair alguma coisa. Você acredita que vai cair? Eu acredito que vai cair alguma coisa. Esse telefone vai tocar, haverá uma provisão de Deus. Eu acredito. Deus vai colocar pessoas com recursos. Deus vai colocar pessoas com recursos. O pastor Silvio falou que assumiu uma igreja lá em Osasco, e a igreja estava sem a mesa, e a mesa custa, que ele precificou lá, R$3.000, e a igreja não dá isso, não tem condições. E aí ele falou: irmãos, vamos orar, porque Deus vai mandar o recurso. O esposo de uma mulher que nem é crente, o rapaz, né? Ele pegou e mandou o dinheiro. Você compra a mesa, pastor, compra a mesa aí.
Deus vai mandar recurso. Eu quero dizer que Deus vai mandar recurso. Pastor Paulo, o senhor sabe que lá em Barueri pastoreou um grande homem de Deus, pastor Paulo Lucas Sacramento, seu xará, seu homônimo. E o pastor Paulo Lucas Sacramento, tive a oportunidade de ser pastoreado por ele agora nos últimos 5 anos e meio. Agora quem está lá é o pastor Davi, mas Davi é novo, porque Deus recolheu o pastor Paulo Lucas, com 82 anos de idade. E o pastor Paulo Lucas contava muitas experiências, e uma das experiências que mais me marcaram, que ele me contou, foi que ele estava nos Estados Unidos, e a igreja aqui do Brasil não tinha mandado recurso, e os meses foram passando, ele acabou com as economias dele. Aí um dia ele estava sem recursos dentro de casa, mas era domingo, ele tinha que fazer o culto. Ele reuniu, foi lá para o lugar do culto, que o aluguel estava atrasado, por sinal. Aí quando ele chegou ali, ele começou a pregar e começou a ensinar, mas o semblante dele demonstrava que ele não estava bem. Quando ele terminou o culto, ele estava indo embora, uma irmã deu um abraço nele e falou assim: Deus colocou a tua aflição no meu coração, e eu quero saber o que está acontecendo, pastor. Aí ele disse: não, está tudo bem nada, me fala o que está acontecendo. Aí ele falou: irmã, a igreja do Brasil não manda dinheiro faz tempo, a gente está com uma situação lá em casa difícil demais. A irmã acredita que a gente veio aqui hoje fazer o culto para pegar o dinheiro, para ir no mercado, para comprar as coisas para a gente comer. A irmã acredita? Ela olhou para ele e disse assim: Deus vai dar uma resposta para o senhor, fique em paz. Ela foi para a casa dela, chegou lá na casa dela, ela compartilhou com o esposo, um cubano, nem crente era. Ele falou: fala para esse pastor lá dizer quanto que ele precisa por mês. Parece que ele precisava lá de $5.000. Falou assim: todo mês eu vou mandar $5.000 para ele, fala para ele. Ele ficou lá por 15 anos pastoreando, desenvolveu uma igreja de quase 600 pessoas, porque Deus mandou o recurso. Eu quero dizer para você que Deus vai mandar recurso para você. Aleluias. Silas e Timóteo estão chegando aí para consolar a tua vida. Deus manda recurso. Deus vai colocar gente, e Deus vai colocar recurso. Deus vai colocar gente, Deus vai colocar recurso. Deus vai colocar gente, Deus vai colocar recurso. Com a permissão do pastor, fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Haverá uma grande provisão de Deus. Se a equipe de louvor puder vir aqui para a gente cantar, não se frustrarão. É possível cantar, não se frustrarão? É possível? Vamos cantar. Aleluia, glória a Deus. Não se frustrarão. Em nome de Jesus, não se frustrarão. Agora Deus vai consolar Paulo e encorajá-lo a partir de uma terceira situação. A primeira é mandando gente, a segunda é mandando recursos, e a terceira é abrindo a visão. Abrindo a visão. Olha que interessante. Pode colocar na tela aí, por favor, Atos 18:9. A gente pode ler juntos esse texto? No 3, você dá ênfase na visão, tá bom? 1, 2, 3. Teve Paulo durante a noite uma visão, e eis que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Deus vai te dar visão, Deus vai te mostrar alguma saída, Deus vai fazer você ver coisas que ninguém vê. Deus vai ungir os seus olhos como o colírio dos céus. Deus vai te dar habilidade. Alguém vai dizer: da onde veio isso? Isso não veio da faculdade, isso não veio dos livros, isso só pode ter vindo de Deus. É Deus que abre os nossos olhos, é Deus que abre os nossos olhos.